O meu nome é Nivaldo Tedesco, eu trabalho com hipnoterapia já há aproximadamente quase 25 anos. E hoje eu vou conversar com a Maria Luísa sobre um trabalho que nós fizemos. Eu estava olhando as datas, foi lá em 2002, sobre a questão de alergia e asma. E daí para ela falar sobre como foi, como era antes e como está sendo agora, e algumas mudanças que teve aí no meio, que foi interessante até, que você não lembrava, né, Maria Luísa, do que tinha acontecido, mas eu tinha isso muito claro na minha cabeça, porque foi algo atípico. Normalmente, quando faz uma vez, dificilmente tem alguma recaída, resolve e a coisa continua. Então, eu gostaria que, assim, essa é a Maria Luísa, você pode se apresentar ou alguma coisa assim, falando sobre como era antes, como é agora. A ideia é mais ou menos nesse sentido. Então, eu sou Maria Luísa, procurei o Nivaldo há quase 20 anos atrás, reclamando de asma. Tinha procurado já todos os tipos de tratamentos médicos para asma, que começou em mim na adolescência. Eu não tive quando criança, tive a asma tardia, né, que eles chamam. Uhum. E procurei, já tinha passado por todos os médicos, nenhum tratamento tinha feito efeito, e eu estava fadada a usar a bombinha todos os dias. E o médico tinha me dado a sentença que eu teria que usar a bombinha toda noite para dormir. E eu não me conformava com aquilo, porque eu era nova, né? 20 anos atrás, eu era nova, eu estava no início da minha carreira. E aquilo afetava também a minha carreira, né? Também a minha profissão, lidava com processo, enfim, com coisas que me provocavam, me davam muita asma, muita rinite. Então, por uma indicação de uma pessoa amiga, eu fui procurar o Nivaldo, até meio incrédula no começo, né? Pois eu já tinha passado por todos os médicos que tinham me dito que eu teria que aprender a conviver com aquilo, né? Sim. Procurei o Nivaldo e minha vida mudou, né, Nivaldo? Pois é, o que eu lembro, eu lembro do trabalho que foi feito, e eu lembro de alguns detalhes que me chamaram a atenção. Na verdade, você chegou com alergia de pó, mofo, tinha a questão de alergia de medicamento, que isso ainda é uma coisa que está mais ou menos por aí, e a questão da asma. Eu lembro mais claramente da história da asma. Qual é que é a ideia? A ideia de usar a hipnose e a hipnoterapia é que há um tratamento. O tratamento é feito como se fosse uma fobia do sistema imunológico. Na verdade, o que a alergia é? É uma reação exagerada do sistema imunológico em relação a alguma substância ou situação. A asma era uma asma alérgica, mas também, dependendo de situações emocionais, tinha variações, né? Então, é o organismo reagindo de uma forma exagerada em relação ou substância ou, às vezes, são situações também emocionais ou mudanças de temperatura. Eu lembro que, no teu caso, nós trabalhamos em relação à asma e lembra que tinha a questão junto com a asma, tinha a questão do lugar fechado, né? Que você dormia com a parte da janela aberta, porque senão... Isso ainda acontece? Como isso não? Não mais. Não tenho mais sintoma nenhum. Eu até tenho dificuldade de lembrar, porque faz tanto tempo, isso não faz mais parte da minha vida, Nivaldo. Não tenho mais... Posso dizer que eu tô curada mesmo hoje em dia. Não tenho mais nada. Eu lembro é que assim, nossa, faz tanto tempo, mas é que a sessão que nós fizemos me chamou a atenção, porque foi feito, de certa forma, no teu caso, e às vezes, normalmente, nem sempre assim, nós fizemos uma regressão e você chegou a um momento em que você estava num lugar fechado, escuro. Eu não sei se você chega a lembrar disso. Lembro. Tu lembra disso? Lembro, num lugar fechado, escuro, Escuro, e não conseguia o mais ar, respirar. o ar não passava, eu não conseguia respirar de forma alguma, uma coisa muito Que doida. algumas pessoas passam e depois não lembro da situação. Mas é que isso me chamou a atenção, porque você estava no lugar fechado e ainda eu lembro que você falou que estava vestida com roupa de homem. Isso foi uma coisa bem interessante que me chamou a atenção. Isso ficou gravado, são quase 20 anos. Então, eu lembro disso porque foi uma coisa diferente. Então, e aí depois
Isso foi em 2002, por aí, pelo que eu vi na ficha. E aí passou-se um tempo e você não teve mais reação alérgica nenhuma. Só que depois lembra que quando a tua avó morreu, você teve uma recaída de asma. Se você pensasse nessa recaída, em termos de percentuais, quanto por cento foi em relação à primeira vez, a quando você tinha antes? Foi muito parecido? Era mais leve? Como é que foi? Não, foi bem mais leve, foi, vamos dizer, 20%, 30%, não foi... Me preocupou a hipótese de talvez piorar, mas eu não cheguei a ter essa piora. Eu logo te procurei para a gente realmente fazer o reajuste que precisava e seguir adiante, né? Porque eu já tinha aprendido que eu não precisava viver com aquilo, né, Nivaldo? Porque você já sabia que podia ser resolvido. Sim. Eu não lembro qual foi o ano que aconteceu isso, porque eu não lembro, eu não anotei o ano disso. Que ano, você lembra? Recordo foi 2004, né? 2005, já faz algum tempo, E aquela foi a última vez que eu tive asma, nunca mais. E naquela nós fizemos uma sessão só, e daí, mas foi meio que uma reorganização do que tinha sido feito antes. Sim. Eu ressaltei isso também porque, como o emocional mexeu, alguma coisa voltou um pouquinho. Mas daí foi só fazer um pequeno reajuste e o organismo voltou a funcionar normalmente. Uhum. Então, foi acho muito mais rápido, né? Uhum. Foi Então, só a o sacada... clique que faltava. Foi como se fosse só um realinhamento. Eu lembro que alguma coisa anotei, deixa eu ver. Tá. Tinha pó, alergia de pó, você tinha, a pelo de animal, a Sim. pólen, Poeira. pelo de gato e cachorro. Uhum. Tá. Hoje, Poeira em não... geral. Uhum. Hoje tem alguma reação? O 000? Zero, zero mesmo, zero. Até é engraçado que a gente, agora, em função da pandemia, passamos um período numa casa de praia da minha sogra, que é uma região que antes me dava bastante alergia, porque tem poeira, enfim, uma casa mais fechada. E eu me surpreendi porque eu não tive nenhum episódio nem de asma, nem de rinite, nada lá. Eu passei super bem, dormi super tranquilo, nem um espirro, nada, assim. Me chamou bem a atenção porque eu tive que fazer limpeza, porque estava fechada, lidei com todos os agentes que antes me faziam desencadear a rinite, a asma, e eu não tive nenhum episódio. É interessante porque a tendência nossa é esquecer. E isso é bom, porque não precisa ficar lembrando de coisas que não eram legais. Então, e tem uma situação interessante que o meu sobrinho foi a primeira pessoa que eu tratei de alergia. E o ano passado eu fui conversar com ele para ver se ele fazia um depoimento, coisa assim, e ele não lembra que ele tinha alergia. A mãe dele lembra, mas ele não lembra. Ele simplesmente não lembra. Ele lembra que nós fizemos uma sessão, além da alergia, ele tinha uma dor de cabeça, um negócio assim, mas ele não lembra da alergia em si. Então, mas é engraçado porque eu lembro porque me prejudicava, me incomodava muito. A rinite eu tenho desde sempre, né? E quando eu te procurei, eu fui com foco na asma porque estava me prejudicando muito a minha qualidade de vida, né? Eu estava numa época em que eu usava bombinha toda noite para dormir. E a rinite até eu já estava conformada que eu viveria com ela, né? Tudo bem. E eu ganhei de brinde a rinite, a cura da rinite também, né? Vamos dizer. Por isso que me deixou tão feliz. Porque a minha rinite era realmente bem, ela deixava o nariz sangrando, tudo. Era bem forte, né? E eu conviver sem aquilo que antes me incomodava tanto, acho que é por isso que eu lembro tanto ainda da diferença, né? Do saber viver sem hoje. É que o caso dele, ele era bem mais novo, ele estava com, acho, 14 anos, uma coisa assim. Acho que ele estava mais ou menos com 14, então é uma fase em que muitas mudanças acontecem na cabeça e a coisa às vezes... Mas legal, o que eu agradeço por você ter se disponibilizado de falar sobre isso, porque muitas pessoas não gostam de se expor. Eu agradeço imensamente, porque é interessante que outras pessoas possam saber que existem outros caminhos que talvez nem imaginados, porque normalmente a pessoa que tem alergia,
ela nem imagina que possa ter uma outra saída. Ou a própria asma. A asma, então, nem se fala. Então, eu tratei outras pessoas, o que funciona bem nesse caminho são reações de asma alérgica, e lógico que isso não é milagre, não funciona para todo mundo, porque às vezes a pessoa começa a achar que isso agora, todas as alergias se resolvem e tudo se resolve. Não, não é um milagre. É uma reação orgânica que, através do trabalho emocional, muda a reação orgânica. E interessante é que nesses caminhos eu trabalhei muito tempo também com minha irmã teve câncer, então para reduzir efeitos colaterais da quimio e da radioterapia. E os procedimentos e as técnicas são parecidas, como tratar a parte para a pessoa se reorganizar emocionalmente, para que ela tenha condições de enfrentar alguns problemas que são um pouquinho mais pesados do que esse também. Sim. Eu acho que é um clique, né, Nivaldo? É um processo que para a gente aprender a enxergar a vida, né? Enxergar os fatos de uma forma diferente, né? Vejo eu que nossa terapia não ajudou só a asma, né? Ajudou a vida como um todo, né? Hoje em dia eu paro e uso os teus ensinamentos para outras áreas também da minha vida. Isso é bom. Aí, a outra coisa a questão da alergia de medicamento, como é que estava e como é que está isso? Eu sempre tive alergia a medicamento bem, bem grave e estava já estendida há um tempo atrás até para paracetamol, medicamentos comuns, né, simples, que os médicos até se espantavam porque paracetamol é uma alergia que é um medicamento que quase não dá alergia, né? Sim. Eu, de fato, eu passei muito tempo sem tomar, né? Depois das nossas sessões, eu passei muito tempo sem tomar porque eu não tinha me arriscado, né? Quando eu tive meu filho, eu precisei tomar um paracetamol e na época foi cercado de cuidados porque a gente não sabia como o meu corpo reagiria. Sim. E deu super certo, foi super tranquilo. Hoje em dia eu até já tomei paracetamol outras vezes, graças a Deus, e eu não tenho mais alergia a paracetamol. Aos outros medicamentos, sim, eu não tenho mais aquela reação exagerada. Tem medicamentos que eu não experimentei ainda, né? Sim. De fato, eu acabei... acho que isso é uma coisa que precisa ter cuidado, porque é muito... Isso acho que sempre manter acompanhamento médico e... Isso também... Na própria reação, na verdade, antes de você chegar a mim, primeiro é questão de consultar um alergista e um médico gabaritado para depois fazer um trabalho emocional, ou terapia, ou coisa assim. Porque às vezes a pessoa acha... a outra, né? E na questão medicamentosa, mais importante ainda a questão de ter um acompanhamento médico. Então, acho que deu uma melhorada boa na questão dos medicamentos, mas é sempre bom ter cuidado com isso, né? Porque... Mas paracetamol foi uma vitória, né, Nivaldo? Porque é um remédio para dor que para as dores mais simples, eu não tinha alternativa, né? Não é... Sim, eu eu sei lembro que você... parece uma bobagem, mas para quem não tem alternativa para dor, aquilo significa bastante, assim, para mim é uma vitória. Para mim, o resto eu consigo me virar bem sem. Agora, um remédio para dor realmente me incomodava. Isso eu acho que é muito bom, na verdade, porque para quem nunca precisou, ou para quem não teve dor e quem teve dor e não pôde tomar nada, isso é um outro peso emocional e é um sofrimento. E só conhece esse sofrimento quem tem. Tem algumas coisas nessa linha também da alergia, algumas pessoas que quem não passa por isso não sabe como é que é. Eu lembro de que você falava que quando você ia caminhar ou correr, também a questão da asma era uma questão complicada. Agora que tu falasse, Nivaldo, eu tô lembrando, né? Eu corria até pouco tempo atrás, né? Agora parei por causa dos filhos, né? O tempo, enfim. Mas eu corria, então algo que impensável, né? Para mim, comecei a praticar um esporte depois de tanto tempo que para mim que era eu estava fadada a fazer a natação, que era bom para asma, né? Sim. E eu comecei a correr também, então foi muito legal, assim, me livrar desse peso que eu não precisava mais viver com ele. Me abriu outras portas, né? Sim, acaba que você começa também isso o interessante é que você começa a levar as outras coisas da vida e da própria saúde de um jeito diferente.
porque você acaba superando outras coisas e nem chegando perto, às vezes, porque é meio que se fortalece internamente e acaba... Isso afeta toda a história, toda a vida, em termos de saúde, afeta toda a vida, todas as questões da vida. Acho que não só a saúde, né? A saúde mental, as escolhas, porque o que a gente aprende, é o que eu digo, eu levo para outros campos da vida também, né? Levar a vida diferente, mais Bom, leve. mas eu queria agradecer imensamente por você ter se disponibilizado a dar esse depoimento e espero que isso continue e que toda a tua vida também seja boa e da tua família aí, da familhinha aí que tá crescendo, que eles sigam e você siga num bom caminho. Obrigada, Nivaldo. Obrigada por tudo. E, assim, só para deixar, tá, eu posso divulgar, bom, já está sendo divulgado, tudo bem eu divulgar isso para as pessoas sem problemas para você? Eu acho bem bacana, porque na época que eu comecei, não tinha esse tipo de ferramenta, né, Nivaldo? A gente tinha que, né, boca a boca, e agora ter essa ferramenta eu acho que é fundamental para as pessoas saberem um pouco mais sobre como é que é o tratamento, como é que de fato funciona. Você começa, as pessoas veem isso, começam a pensar, opa, talvez tenha um outro caminho. Na primeira depoimento, talvez não, mas aí eles veem mais um, opa, mas tem mais uma pessoa falando, mas tem mais uma, talvez é uma... Um exemplo aqui de 20 anos, né, Nivaldo? Nossa, que passou bastante tempo, não parece. Então tá, muito obrigado por ter participado dessa nossa troca de figurinhas e uma boa semana e uma boa vida para você e para toda a tua família. Obrigada. Tá bom?